respirar rápido demais, respirar muito, pode causar uma osteoporose autoinduzida. Olha só. Então o que acontece? Você vai respirando mais vezes do que o necessário. Isso vai tirando mais CO2 do teu corpo do que o necessário. E como a gente já viu, o CO2 é necessário para a entrega de oxigênio nas células. Certo? Então CO2 é necessário para a entrega de oxigênio nas células. Maravilha, efeito Bohr. Se você está respirando muitas vezes por minuto, você está eliminando muito CO2. Mais do que deveria. E o seu tanque está ficando mais vazio do que deveria. Se fosse num curto período de tempo, tudo bem. O problema é que é um negócio crônico. Acontecendo no seu dia, noite, constantemente. Se você diminui o nível de CO2, o que acontece? O pH, ele vem sempre ao contrário. Então, se o CO2 baixa, o pH sobe. Se o CO2 sobe, o pH desce. Então, você sempre pode lembrar disso. É inversamente proporcional pH e CO2. Eu sempre gosto de lembrar dessa forma. Porque senão a gente tem que decorar coisas. Não precisa decorar. Precisa, lembrar. Se o CO2 baixa, o pH sobe. Se o CO2 sobe, o pH desce. Então, nesse caso, está hiperventilando, overbreathing, o CO2 está descendo na corrente sanguínea. E aí, o pH está subindo na corrente sanguínea. Só que o corpo, ele trabalha em quase todas as partes do corpo, o corpo trabalha numa faixa exata e perfeita de pH, que é de 7,4. Na verdade, vai de 7,35 a 7,45. Então ali é o ápice do corpo humano. É ali onde ele trabalha. Ele está sempre tentando voltar para ali. E um pouco mais ou um pouco menos chama-se alcalose respiratória, quando o pH sobe. Né, o CO2 baixou, o pH subiu. O pH subiu, deu essa alcalose respiratória. E aí, para compensar e tentar baixar esse pH, o rim libera bicarbonato. E com esse bicarbonato que é eliminado na urina, vai potássio, sódio e magnésio. Por isso que muita gente, por exemplo, que sofre de asma e problema respiratório, os médicos veem que eles estão com falta de minerais, dão magnésio para eles tomar, por exemplo. Essa baixa de minerais e essa eliminação desse bicarbonato faz com que o corpo está sempre tentando entrar em homeostase, certo? Sempre tentando se equilibrar. Quem começa a liberar os minerais que estão faltando no corpo? O que é a osteoporose? O osso. Com essa que chama, tem um processo que chama de tamponamento em português, mas buffering é o nome em inglês, quando o rim ou o sistema tenta compensar por essa subida de pH. Então o pH subiu porque o CO2 desceu, o corpo tentando compensar com esse buffering, libera o bicarbonato, só que com o bicarbonato vai os minerais, e se isso se torna crônico, começa a dar problema. Esses minerais são a base do corpo inteiro. O corpo não funciona sem esses minerais. Então, em estado crônico, isso pode levar até osteoporose, que seria pior ainda, mas só dessa hiperventilação já causar essa eliminação de minerais, gente, isso aí vai debilitando a pessoa, entende? A níveis catastróficos, assim, a níveis da pessoa